Então, esse negócio de bolha, a gente tá ouvindo isso desde o Alan Greenspan, tá? Desde o Alan Greenspan a gente ouve sobre bolhas, mas são muito pontuais. Teve realmente uma bolha americana que foi a bolha das .com. Então, quando começaram a montar tudo quanto era empresa pela internet, tinha empresas lá, né? Assim como a gente está enxergando aqui esses IPOs, né? Que vem IPO aí de empresa que não vale nada, captando 2, 3 bilhões no mercado. Aconteceu bolhas no mercado americano nas .coms, onde tinha empresinhas que não valiam nada. Lembrava o lobo de Wall Street com essas penny stocks, cotadas a centenas de milhões de dólares, né? Então realmente quebrou, estourou, né? A gente teve a bolha do subprime, onde fundo de fundo de fundo de fundo, né? A partir de determinado empreendimento imobiliário criava uma exponenciação gigantesca e acabou explodindo também. Então, são coisas muito pontuais, né, muito previsíveis. Usa a palavra bolha para todo um mercado. Isso não existe. Tem alguns americanos malucos, né, que estão falando em bolha desde 2008. Então, você imagine, né? Agora, tem um camarada muito, muito bom aí. Muito bom, pelo menos tem um passado bom. Ele foi até tema de filme. Não, que foi a inspiração pro filme do Subprime. Michael Burry. O Michael Burry. E esse analista, né, que adivinhou a bolha do subprime e conseguiu comprar puts à vontade no mercado americano, dos grandes bancos. Bom, pelo menos no filme, ele fez swap. Mas na verdade são puts, né? Sim. São puts e o pessoal queria tomar de volta, né? Vamos diminuir. Depende do preço. Né? Depende do preço. Vamos diminuir isso aí. E ele adivinhou a bolha, né? Fizeram aquele filme que é o Grande aposta. O Big Short. Ou Short. O Big Short. Esse mesmo cara, ele tá prevendo uma bolha nas criptomoedas. Ele diz que as criptomoedas vão dar um desgosto terrível para todo mundo. E está vendido em criptomoedas aí pelo mundo. Só com alguns bilhões de dólares. Então depende do setor, né? Não dá para falar, o mercado é uma bolha. O mercado jamais será uma bolha só. Alguns setores sim. Quem não assistiu, que já está no mercado aí, A Grande Aposta, ou The Big Short, assista o filme do subprime americano. É interessante, é legal. Eu gosto da simplicidade do filme, porque ela explica. Você olhar para o mercado com simplicidade, você vai conseguir sacar algumas coisas muito interessantes do mercado. Quando o cara chega na mesa lá, não sei se era o Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, sei lá, ele chega numa mesa, ele fala, eu quero comprar put do mercado imobiliário. Os caras, quanto você quer, meu? É 1 milhão? Ah, não. Mais. Puta que cara trouxa, meu. Dá muita risada. O Brad Pitt é o broker. É o broker, né? Aí o analista vai pro analista de um fundo lá, o estrategista-chefe de um fundo vai para Miami, porque o pessoal tá falando que lá o mercado imobiliário tá, pegando fogo. Aí ele vai no bar lá em Miami e as prostitutas lá todas trabalhando no bar. E as prostitutas com 3, 4 casas. E aí tudo financiado, lógico. E aí as prostitutas falando pro cara, não, você tem que entrar nesse mercado, cara. Tem que você tá sabendo que a sua taxa vai subir? Não, eu tô, mas não tem problema. Lá na frente a gente vê o que faz. Você compra, aluga, com aluguel você já compra outra. E paga a prestação. Porque assim, resumindo, pessoal, a galera foi lá e fez um empréstimo, uma classe de empréstimo imobiliário para uma classe da população que não tinha comprovação de renda. Tá? E aí isso gerou ativos no mundo inteiro. Tá? Aí o que os caras fizeram? Para gerar liquidez nesse mercado, eu vou pegar carteiras o nome que se deu para esse tipo de financiamento era subprime. Por que é subprime? Porque o mercado, quando há garantias no mercado americano, é o mercado de prime. Mercado de
de pessoas que têm crédito. É o topo. Porque ou ele tem renda ou ele tem ativos, né? Então esse é o Prime. Quando sai do Prime e vai para uma galera que não tem comprovação de renda, ou porque o cara é um empresário, né? Ou o cara tem um emprego Modesto, que não tem né? carteira assinada, é um emprego informal, que também existe lá nos Estados Unidos, o que acontece? Isso é classificado como sendo o cara subprime. E aí começou a gerar ativos, né? Pô, toda hora financiando casa pra galera que não tinha renda para pagar as prestações da casa. Aí para gerar liquidez, o que o pessoal fez? Primeiro falou, ó, vamos pegar, nos 10 primeiros anos a gente coloca uma taxa menor. E nos 20 anos finais a gente coloca uma taxa de juros maior. E aí nisso a gente aposta que esse cara vai melhorar de vida e lá na frente ele vai conseguir pagar. Então essa foi uma das coisas que fizeram. Então beleza, aumentou a velocidade de criar ativos. Aí o que fizeram em segundo lugar? Foram lá, pegaram e falaram, ó, nós vamos securitizar, né, esse monte de ativo. E que começaram a pegar os bancos de investimento, começaram a ligar para todos os bancos comerciais que estavam oferecendo esse produto, fala, me dá tudo aqui que eu quero tudo para mim. Aí o que eles faziam? Ó, montava lá uma chamada nota estruturada, botava esses ativos num fundo, né? E fazia o que seria equivalente no Brasil a um COI, né? Lá fora se chamava, num primeiro momento, ABS, né? Que é o Asset Backed Security. Você vai lá, aqui no Brasil seria o equivalente ao CRI. É o CRI. Você vai lá e pega essa carteira inteira, né? Dá como garantia e vende no mercado um papel que está dando como garantia essa carteira de empréstimo. Bom, aí vem a agência de rating. A agência de rating vê e fala, puta, tem, sei lá, 100 mil pessoas nessa carteira aqui, com 100 mil casas financiadas. Pô, a probabilidade de todo mundo dar default, dado o spread que está colocando na taxa de juros, é pequeno, né? Você lembra Maravilha. da agência de rating lá? A mulher de óculos lá. A mulher tinha fotofobia trabalhando de óculos escuro. É uma puta metáfora para dizer que a mulher não enxergava o que estava analisando, né? Bom, enfim. Aí essa foi a primeira camada, a primeira vez que se securitizou. Aí a segunda tranche que o que acontecia? Quando a agência de rating via aquilo, ela falava, porra, isso aqui é AAA, cara. Isso aqui é filé. É um puta filé. Paga uma puta taxa de juros e num risco de crédito baixíssimo. Porque a nota está atrelada a 100 mil empréstimos. Né? Um exemplo. Maravilha. Aí criaram uma segunda camada. Pegaram um monte de ABS e criaram o CDO, que era o Collateralized Debt Obligation. É fundo do fundo. Isso. Aí pegava esse CDO e dividia em tranches. Ó, o primeiro que receber, né, vai para a galera que paga uma taxa de juros menor. Depois que esse cara receber, vai para uma segunda caixa da galera que quer receber uma taxa de juros maior, mas acredita que, putz, isso não vai dar default nunca, né? Então ele aceita receber só quando um outro grupo for pago primeiro, tá? Então aí você virou um derivativo de uma nota. Maravilha. Os caras, puta, negociando essa porra mundo afora. Japonês lá, ia no banco comprar poupança, o cara vira, não, eu tenho um COI aqui pra você. Enfiava uma operação especial no cara. Isso, e aí pegava um spreadzinho. Então isso virou uma febre, começou todo mundo a fazer isso. Bom, como todo mundo queria ganhar dinheiro, virou uma febre, as seguradoras começaram a fazer seguro disso. Então, para poder securitizar com um rating melhor ainda, a Allianz ia lá e, sei lá, a IG, né? Ia lá e vendia um seguro falando que aquilo não dava default nem a pau. E a bola de neve aumentando. Maravilha.
O que aconteceu tanto no rating, nas empresas de rating, como nas seguradoras? Os modelos de crédito deles não previam, né, uma recessão nos Estados Unidos. O cara fica sem trabalho. Todo mundo ficar desempregado, né, e a economia desacelerar ao ponto de ter recessão nos Estados Unidos. Maravilha. Quando isso aconteceu, fudeu, a casa caiu. Por quê? Começou um monte de gente perder emprego, um monte de gente perder renda e um monte de gente começou a fazer o quê? Puta, eu não consigo pagar a casa. Lá nos Estados Unidos, quando você não consegue pagar o financiamento da casa, o que você faz? Você devolve a casa, né? E o banco ele não pode te cobrar se o valor da casa desvalorizou em relação ao valor do empréstimo. Então, pega de volta e acabou. Isso. Então, um exemplo, se você comprou uma casa de 500 mil reais e financiou 400 mil reais e deu só 100 mil de equity seu, né? Ou seja, dinheiro seu mesmo, você botou 100 mil para uma casa que vale 500 e tomou dívida de 400. Aqui no Brasil, se você devolver a casa e a casa vale 300 mil reais, o banco vai atrás de você para te cobrar 100 mil. O resto, né? Nos Estados Unidos, não. Se você devolver a casa... Acabou, né, a dívida. E a casa vale 300 mil, acabou a dívida, não tem mais dívida. A paulada fica para a instituição financeira. Então, isso, aí esse preju aí fica para o banco, para quem é o doador do primeiro crédito. Maravilha. Aí o que começou a acontecer? Como o pessoal começou a perder emprego, começou a dar default, todo mundo começou a não conseguir pagar a dívida e ter que devolver a casa. Se tem muita oferta de casa, o que acontece com o preço da casa? Cai. Despenca. Como o preço da casa cai, e todo mundo que está pagando a dívida começa a ver, porra, por que eu vou pagar essa porra dessa casa? Minha casa está valendo menos do que eu devo? Não vou pagar. O cara falava, não vou pagar. Então começou a ter incentivo também para o cara que eventualmente até tem dinheiro não pagar. Isso é bolha. Isso. É bem diferente do que tem hoje. Isso é bolha. Aí começou o fluxo inverso, né? Porque começou uma galera não pagar, e aí esses milhões de ativos sintéticos que criaram, né, com base em lastro desses financiamentos imobiliários também começaram a não pagar. Virou pó. Virou pó. E aí os bancos que, inicialmente tinham um limite para se alavancar 12 vezes, nas agências lá tem uma classe de instituição financeira que é só para fazer financiamento imobiliário. Com essas estruturas todas, os caras conseguiram alavancar assim 30, 40 vezes. A instituição financeira tinha um total de ativo de 40 bilhões de dólares e tinha um patrimônio líquido de 1 bilhão. Né? Financiando casa para tudo quanto é lado. Nenhuma dessas aguentou, então começou a quebrar. Só que quem que financiava essas instituições? Os bancos. Aí, obviamente, os bancos também começaram a ter problemas. Vão quebrar os bancos. Aí, bola de neve, né? Os caras começam a vender os títulos, né? O pessoal começa a vender as casas e tá todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Porque quando o banco vende o título, é a mesma coisa que se ele estivesse vendendo a casa. Né? Aí, bom, deu no que deu, né? Gerou-se, a partir de um problema financeiro, uma crise econômica gigantesca, né, que afetou o mundo inteiro. Quebrou o terceiro ou quarto maior banco americano, que era o Lehman Brothers, que estava até no pescoço. Quebrou o Bear Stearns também, que era um outro banco. Quebrou a maior seguradora do mundo, que era a AIG. Né? Ou seja, merda geral. Aí foram ver, era um professor de Colômbia que foi explicar o modelo. E foi explicar o modelo que ele mesmo tinha desenvolvido. Foi explicar, falou, o modelo não tinha uma probabilidade da economia americana entrar em recessão por um período longo. Bom. Lembra do Black & Scholes também explicando. Murphy, né? Mas isso só para ilustrar aí, né? Quando a galera fala em bolha, né? Ela fala em bolha, mas que bolha, né? Tenta mostrar o que é essa bolha. Falar que a bolha é porque subiu demais, isso é bobagem. Quebrou o Citibank, galera. O Citibank ele só existe hoje porque o governo americano foi lá e socorreu o banco. Entendeu? Então o banco estava quebrado. Ele só não quebrou o maior banco comercial do mundo. Quebrou.
Né? Só existe o banco hoje porque o governo americano foi lá Comprou os ativos. e comprou tudo, comprou a equity do banco. O que ele fez? Falou assim, beleza, eu salvo o banco. Só que, cara, para salvar o banco, eu vou diluir todos os acionistas que estão aí. Todo mundo vai ficar com a... Assinaram um compromisso de manutenção de taxa de juros. Você acha que o Banco Central não mexe em taxa de juros há tantos anos, por quê? Porque tem um compromisso com o sistema que ele salvou de a liquidez ficar nos bancos, mas com taxa de juros represada. Então a pressão que vem dos delegados do Fed é exatamente para tirar essa característica que sobrou do subprime. E aí, pra merda corrigir rápido, pessoal, ou seja, tava com aquela ziquezeira, ninguém quer investir mais. O investidor fala, eu vou entrar nessa lama aí. Parei, eu vou deixar o que tá lá, o que tá líquido, eu vou esperar. Eu tenho dinheiro, morra o resto de fome. É mais ou menos isso. Fica todo mundo comprando o título do Tesouro Americano, né? Aí o Fed fala, vamos derrubar a taxa primeiro, e além disso, vamos recomprar esses ativos. Então eles começaram a recomprar dívida longa e encurtar a dívida pública americana. Segundo, o que eles fizeram? Dar liquidez para os bancos. Vamos tomar esses ativos. Vamos aceitar carteira imobiliária como lastro para o banco tomar grana aqui no Fed. É o tapering. O taper é quando o Fed retira esse estímulo. O tapering é o final da brincadeira. Então, o que acontece? Lá na época, em 2009, o Tesouro Americano chegou a ter quase 2 trilhões de subprime encarteirado. Até ele sair, ainda resta mais de 1 trilhão. O maior dono de imóveis do mundo é o governo americano. Já tem $1 trilhão ainda de financiamento. Tesouro não, o Federal Reserve, né? Carregando uma posição lá de subprime que, na época, ou de imóveis, né? Porque quando o devedor não consegue mais pagar, o que vira a dívida? Vira o imóvel. Então, o cara passa a ter casa, ele faz o que com o imóvel? Ou ele vende, aí naquele preço não interessava vender, ou ele aluga e recebe a renda. Então, ainda carrega uma posição gigante o Federal Reserve, né? Lembrando que o Federal Reserve é diferente do Brasil, né? O Federal Reserve tem um pequeno pedaço da grana do Tesouro Americano, mas os bancos privados têm participação no Federal Reserve, né? Então lá o Federal Reserve é alimentado também por dinheiro privado. Cada estado americano tem um representante no Federal Reserve chamado os delegados do Fed. Os estados mais importantes que têm uma participação privada mais efetiva, eles são os estados que votam, eles são eleitos a cada temporada, a cada mandato, para serem os caras que votam nas decisões do Fed. E nessa época, todos os bancos centrais fizeram a mesma coisa, não foi exclusividade do Fed. Primeiro que os caras fizeram uma reunião fudeu, apertaram o botão Are You Nuts? O chamado quantitative easing. Todos os principais bancos centrais do mundo fizeram a mesma coisa, saíram tomando ativos dos bancos e, cara, saíram recomprando dívida longa. Por quê? Por que eles recompraram dívida longa? Porque automaticamente o investidor de longo prazo ele preferia ficar no título público americano, europeu, seja lá o que for, japonês, de 30 anos, do que investir na economia real. Quando o Tesouro Americano vai lá e começa a recomprar esse papel, ele derruba essa taxa de juros. E ao derrubar essa taxa de juros, o investidor abandona esse papel e vem para a economia real. E vai para a economia real, porque lá ele ganha mais. Por isso que a taxa de juros caiu. E eles esperavam que o preço do dólar caísse, né? Você tem dinheiro demais na economia, você derruba o preço do dinheiro. Taxa de juros e taxa de câmbio. Isso. Só que saiu um tiro no pé, não derrubou taxa de câmbio. Só taxa de juros. A diferença agora é que o lote que eles estão fazendo isso é bem menor, né? Lá atrás os caras, colocaram $2 trilhões no mercado em 6 meses, né?